Amém. Diz assim: com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me diante do Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de 1 ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu primogênito por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do pecado que cometi? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige de você. Pratique a justiça, ame a lealdade e ande humildemente com o Senhor Deus. Hoje não vai ter live. É porque eu já comecei e eu nem esperei. Só para saber mesmo. Então, amém. Vocês acompanharam aí? Aqui ele fala como que ele poderia se apresentar diante do Senhor. Né, o Deus Todo-Poderoso, o Deus exaltado, e ele fala de sacrifícios, fala de holocaustos. Aí ele diz aqui no final: ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige de você. Pratique a justiça, ame a lealdade e ande humildemente com o seu Deus. Então aqui o profeta está dando uma mensagem ao povo de Israel, que nesse contexto eles estavam cometendo muitas injustiças, principalmente as pessoas mais abastadas, né, as pessoas que tinham mais condições financeiras, estavam tornando outras pessoas a ficarem mais pobres, injustos, né, injustamente, forçando a trabalhar mais, cobrando impostos indevidos. Alguma semelhança é mera coincidência, né? E o Senhor, ele odeia a injustiça. Então aqui o profeta ele estava liberando uma mensagem. Miqueias ele falava em um tempo de idolatria e de injustiça entre o povo de Jerusalém, mais precisamente ali naquela região de Judá. Então ele exortava autoridades e até outros profetas, porque o coração do Senhor já estava aborrecido com a injustiça. Uma curiosidade, os apóstolos vão me corrigir, né? Mas o profeta Miqueias ele viveu no mesmo tempo que Isaías, né? E Isaías ele falava a um povo e Miqueias ele falava a esse povo, nesse contexto. E ele exortava até mesmo outros profetas, porque eles estavam prostituindo seus dons como? Em ameaças, pedindo pagamentos, pedindo coisas em troca. Então, aquela cidade estava envolvida por muita injustiça. E ele... Se você ler esse livro, você vai ver ele falando várias vezes sobre a justiça do Senhor, sobre como o Senhor ama a justiça e sobre o povo se voltar para Deus, voltar o coração para Deus. Então, ele falava muito sobre isso nesse tempo em que a injustiça operava de todas as formas, até mesmo dentro do corpo de Cristo, né, do povo de Deus. Então, o Senhor, ele ama a justiça. E nós sabemos disso, mas muitas vezes nós somos injustos com as pessoas à nossa volta. Na verdade, nós sabemos que o Senhor, ele é um Deus justo, como a gente já aprendeu, né? Qual é a base do trono de Deus? Retidão e justiça. Isso está na ponta da nossa língua, a gente sabe de todas as coisas. Mas quantas vezes nós não somos injustos com as pessoas ao nosso redor? Injustos com as pessoas que nós convivemos, talvez ali, eu sempre gosto de dizer, né, que as pessoas mais próximas são as que recebem mais da nossa ira, da nossa raiva, né, da nossa falta de educação, né, porque eles estão acostumados com a gente com eles, então a gente não tem muito filtro dentro da nossa casa, né? Então, geralmente, com eles, a gente é mais abertos a cometer certas coisas e até mesmo coisas erradas. Mas a gente nunca pensa que isso vai desagradar a Deus, a gente nunca pensa que isso vai ser estranho, né, aos olhos do Senhor. Porque quando a gente ora por alguém, vamos supor, quem é que ora por algum familiar? Eu oro pelo todos, né? Glória a Deus. Eu oro pelo meu pai. E eu sou o sangue dele, eu tenho o DNA dele, né? Mas eu oro pelo meu pai como uma vida que precisa do Senhor, precisa de salvação, precisa de arrependimento. E eu tenho certeza que vocês também, da mesma forma, não é?
com aquele amor de uma vida, é uma pessoa que precisa de salvação. Então, quando nós espiritualizamos a coisa, nós levamos, né, para esse lado. É uma vida, é uma pessoa, é uma alma, né, como a gente fala, as pessoas falam. Mas quando nós estamos ali no nosso contexto familiar, a gente não pensa dessa forma e acaba fazendo todo tipo de coisas que não agradam ao Senhor e que acaba gerando também um mau testemunho, né? Quando nós oramos por pessoas, nós precisamos ser um bom testemunho. Nós precisamos ser justos, nós precisamos ser retos, nós precisamos ser honestos, nós precisamos ter um bom testemunho, não só no que a gente fala, não só na nossa aparência, nas nossas vestes, mas principalmente nas nossas atitudes, porque as pessoas, elas leem o nosso comportamento, né? Elas observam, elas ouvem tudo que a gente fala, mas elas absorvem o nosso comportamento. Não é assim? Quem já se decepcionou com alguém que achava, uau? Todo mundo, né? Eu acredito que todo mundo. Por quê? Porque às vezes também existe isso, né? Às vezes a gente tem uma imagem das pessoas super perfeitas. Tem ou não tem? Tem. Quando eu cheguei na igreja, eu tinha, né, os apóstolos como, né, assim, eles são, claro, a minha referência, mas eu tinha uma visão assim de santidade, né, de quase, como que se fala os santos? Canonizados, Canonizados, né? Quase nesse nível aí. Eu tinha essa visão dessas pessoas que cuidavam da igreja como se fossem, meu Deus, perfeitos e santos, né? Até eu entender que não, né? São pessoas normais, como enfrentam suas lutas, suas batalhas, assim como eu. E isso, depois que eu entendi isso, foi muito melhor, né? A minha caminhada. E às vezes a gente olha para as pessoas e a gente cria uma visão delas, né? Uma imagem delas. E aí, de repente, a gente vê coisas diferentes do que a gente imaginou, né? Do que a gente pensou. E isso traz decepção, e não deveria ser assim, porque às vezes a gente julga a pessoa perfeita, maravilhosa, né, santíssima. A gente julga, a gente cria, a gente projeta naquela pessoa algo que ela não quis demonstrar, ela está simplesmente ali vivendo. E num desse viver, acontece coisas, né? Acontece deslizes, acontece pessoas normais, né? E a gente fica decepcionado. E a gente não deve projetar nas pessoas essa perfeição, porque ninguém é perfeito, tá, gente? Ninguém é perfeito, não existe um casamento perfeito, maravilhoso, não existe uma pessoa, oh meu Deus, como é uma pessoa santíssima. Existe todo mundo lutando para chegar no céu. Todo mundo lutando para fazer a vontade de Deus. Amém? Então, você tem que olhar para você mesmo como essa pessoa. Eu estou lutando para fazer a vontade de Deus. Eu estou aqui fazendo a minha parte. Eu estou buscando o melhor de Deus para mim. Amém? Tenha dentro de você esse sentimento de que eu posso fazer melhor cada dia. Eu quero ser alguém que agrada o coração de Deus. E trazer, como eu sempre falo, a responsabilidade para a gente, né? Quantas vezes nós não somos injustos, até mesmo perante as leis do nosso país, né? Sabe aquele famoso jeitinho brasileiro? Né? O jeitinho brasileiro, sempre a gente acha, né, uma brecha, sempre a gente acha um jeito ali de passar as coisas como... passar por cima dos outros, passar as coisas por debaixo do pano. E isso é injustiça ou não é, gente? O que Jesus disse lá, quando foram cobrar os impostos? O que foi que ele disse? Ele disse, ele está sendo justo? Não. Ele disse, dá. Não está na lei, né, para fazer isso? Então, vamos fazer. Né? Ele não diz assim, só cumpra as leis se o teu governo for um governo justo. Então, não, pelo contrário, a Bíblia diz que um governo, quando ele não é justo, o povo padece, né? Então, ele não fala aqui que a gente deve cumprir a lei só se a gente estiver vivendo em um país de justiça plena. E, às vezes, nós somos injustos. Sabe quando você vai, principalmente, gente, em órgãos públicos, né? Existe muito isso, infelizmente, se torna tão comum, tão normal, que parece que é o proceder daquele lugar, né? Você ter que dar uma propina, você ter que pagar não sei quem. Eu lembro que quando
quando eu saí do trabalho, eu tive que tirar... O que tira quando, quando a gente termina de trabalhar? Rescisão, FGTS, tudo isso aí. Era aqui na Cidade Nova. Seguro-desemprego, tudo isso aí. Eu tive que ir atrás disso, né? E aí, ela era bebezinha, ainda amamentava ela. E eu vim de madrugada, um dia não tinha mais senha. Aí eu vim no outro dia, não tinha mais senha. Aí teve um cara que ficava, um segurança que ficava por lá, por perto, ele disse, não é assim não. Você tem que chegar aqui 4 horas da tarde, pagar alguém para ficar na fila. Aí eu, meu Deus, tinha que fazer tudo isso. Na época, né, eu entendi que isso era o normal, né, se fazer. Depois que eu vim entender que era um jeito errado, né? E eu nem lembro, na verdade, eu nem lembro como foi que eu consegui. Eu sei que eu consegui, cheguei lá de madrugada, peguei uma senha e fui fazendo. E, gente, foi muito difícil eu tirar o dinheiro que era meu lá de dentro. Eu fui para um canto, fui para o outro, tive que voltar na fábrica, fazer um monte de coisa para me conseguir tirar esse dinheiro. Foi uma burocracia. Eu disse, meu Deus, o dinheiro é meu, dá meu dinheiro, por favor. Né? Então, nesses locais, é muito fácil de você encontrar essas oportunidades, né? De você burlar, de você dar o jeitinho brasileiro, de você enganar ali, de você passar na frente do outro. Aí a gente vai lá tirar a identidade. Em alguns lugares, o que eles falam? É um mês, né? 60 dias. Mas tu chegar a tal hora, ir lá com o fulano de tal, der tanto. Não é assim que funciona? E isso, no nosso país, infelizmente, é tão normal que a gente já considera, faz parte dos procedimentos, né? E não é, infelizmente, não é. E aí tem lá várias questões, né? Como cidadão, a gente tem os nossos direitos e a gente tem os nossos deveres. E por a gente viver, de certa forma... Até mesmo, eu me sinto muitas vezes desrespeitada, né? Muitas vezes eu me sinto lesada pelos preços, pelas condições que tem oferecido aí para a gente como cidadão. Mas, quando eu faço esse tipo de coisa, eu me assemelho a eles, eu me assemelho à injustiça que eles cometem. Né? Quando a gente fala de políticos corruptos e a gente... cai nesse tipo de situações, a gente está sendo corrupto igual a eles. Né? Quando eu sonego, quando eu minto, quando eu escondo ali alguma coisa, eu estou sendo injusta igualmente a eles. Lá em 1 Samuel 15, 22, diz assim, Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Todo mundo conhece essa passagem, né? Então, sacrifício era algo oferecido a Deus. O teu sacrifício pode ser teu tempo, teu dinheiro, os teus bens, tudo isso é um sacrifício. E o sacrifício, eles são oferecidos em cerimônias, em rituais. Naquela época era feito todo um ritual, toda uma cerimônia propícia para aquilo que estava sendo sacrificado. O holocausto, não sei se vocês sabem a diferença de sacrifício e holocausto, eu aprendi hoje também. O holocausto significa sacrifício pelo fogo, que é uma oferta de animal queimada no altar. Então, isso é o holocausto. O holocausto é quando as pessoas traziam o animal e eles tiravam todo o sangue daquele animal e depois aquele animal era queimado em cima do altar e esse era o holocausto, uma oferta de sacrifício, uma oferta em holocausto ao Senhor, em prol dos seus pecados. Então, quando Samuel ele fala aqui, esse versículo, ele fala esse versículo que nós conhecemos tanto, ele está dizendo para Saul, então é melhor o sacrifício? Será que Deus se agrada mais do sacrifício? Será que Deus se agrada mais do holocausto do que da obediência? Né? O que Saul ele estava interessado ali? Ele queria fazer um ritual diante dos seus soldados. Ele estava se importando com a sua própria imagem. Por isso Samuel ele diz mais na frente, né? A arrogância é como o mal da idolatria. Lá no versículo 23 ele vai dizer isso para Saul. Porque o que Saul queria? Ele queria, Samuel,
eu tive que sacrificar, porque os meus soldados estavam me questionando, estava tudo pronto. Eu não quis esperar. Por quê? Porque ele estava preocupado com o que os seus oficiais iam pensar dele, com a autoridade dele, ele estava preocupado com a imagem dele. Por isso ele fez o sacrifício antes do profeta chegar. E por isso Samuel diz para ele: será que Deus ele se agrada mais do sacrifício, mais do holocausto, do que da obediência? Por isso que ele diz: o obedecer é melhor do que sacrificar. E aí lá no 23 ele vai dizer: a arrogância é como o mal da idolatria. Né? Muitas vezes ali Saul ele se portou, ele se preocupou com a sua imagem, com a sua autoridade. E quantas vezes nós não nos portamos dessa forma? Nós agimos, nossa maneira de pensar, o nosso ritual perante Deus, né, a nossa apresentação perante Deus é preocupado com a nossa imagem, com a nossa aparência, com o que as pessoas vão pensar, com o que vão dizer a meu respeito. Saul aqui ele agiu com arrogância. Ele foi arrogante perante os olhos do Senhor, porque ele desobedeceu uma ordem direta de Deus, em prol da sua própria imagem, em prol da sua autoridade diante dos seus oficiais. E Deus ele compara aqui a arrogância como o mal da idolatria. Muitas vezes eu estou tão preocupada com o que os meus apóstolos vão pensar de mim, com o que os meus pastores vão pensar de mim, com o que a igreja vai pensar ao meu respeito, e eu começo a desobedecer a Deus, fazendo coisas como se fosse para Deus. E Deus ele rejeita. Ele rejeitou aqui não só o sacrifício de Saul, mas ele rejeitou o próprio Saul como rei. A gente conhece a história. Então, quantas vezes a gente está sacrificando o nosso tempo, sacrificando o nosso dinheiro, sacrificando nossa saúde, nossa família, nossa vida, nossos bens, nosso tudo, e Deus ele não está recebendo. Deus ele não está recebendo, porque é algo que é um ritual, uma cerimônia que está sendo feita, uma apresentação que está sendo feita sem a direção de Deus, sem a obediência a Deus. Estão me seguindo? Como diz o pastor Michel, vocês estou me fazendo, como é, pastor, que você falou? Achei tão bonito. Estou me fazendo compreensível. Eu disse, eu vou usar essa. Estou me fazendo compreensível. Ninguém disse nada. Graças a Deus, apóstolo. O apóstolo está me entendendo, glória a Deus. Então, muitas das vezes, né, a gente se apresenta diante de Deus com vários rituais, com várias cerimônias. Está aqui Deus, está aqui o meu tempo, está aqui o meu sacrifício, está aqui a minha oferta, está aqui o meu dinheiro, está aqui o meu tempo, minha vida, abro mão de tudo e não sei o que, e tantas coisas. Aí Deus ele vem, olha, isso aqui no teu caráter, isso aqui no teu coração, aquela atitude que você teve tal dia, pede perdão de tal pessoa. Aí a gente, opa, é mais, por isso que ele diz, né? Mais fácil, é mais difícil, né, obedecer. Porque olha só, aí a gente faz tantas coisas e pede tantas coisas e busca tantas coisas, e na hora que Deus vem no nosso caráter, no nosso íntimo, onde só nós conhecemos, aí a coisa, né, a coisa muda. Quantas vezes, não precisa você levantar a mão, mas quantas vezes Deus já pediu para que você pedisse perdão de alguém e você se recusou, você ficou lá preso na sua cadeira. Ou então você simplesmente deixou passar como uma voz que não veio de Deus para a sua vida, né? Quantas vezes você não foi pedir perdão? Às vezes a gente está até certo, mas se é preciso, para que Deus seja exaltado através da minha vida, eu vou lá, me humilho, porque olha como ele diz aqui, eu não tinha me atentado para esse versículo hoje, foi a primeira vez que eu me atento ao versículo 23, que diz: a arrogância é como o mal da idolatria. Né? Por ele se amar mais do que tudo, ele foi arrogante perante o Senhor. E às vezes a gente não quer baixar a cabeça, a gente não quer reconhecer que está errado, ou às vezes a gente não quer se passar de errado,
para que o nome do Senhor seja exaltado, como a apóstola fala que a ponte é o quê? Onde as pessoas vão passar por cima. Aí a gente canta lá aquele louvor da Aline Barros, né? Como um farol, né? Como ponte sobre as águas, né? Usa-me, Senhor. Aí o Senhor vai lá e te pede para que você, não, meu querido, me perdoe, não, se você entendeu dessa forma, a gente não faz. Então não é ponte. Né? Essa é... E várias outras coisas que o Senhor ele vem no nosso íntimo. Eu digo que a batalha mais difícil de a gente vencer é contra nós mesmos. Então, se você é alguém que dedica seu tempo, que você busca, que você se consagra diante do Senhor, você diz, Senhor, está aqui a minha vida, está aqui a minha família. Eu sei que aqui só tem pessoas que amam a Deus, tenho certeza. É um culto de quarta-feira chuvoso desse. Só tem pessoas que amam o Senhor e eu sei que você faz essa oração, Senhor, está aqui minha vida, está aqui minha família, está aqui tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Então, quando o Senhor ele vier na simplicidade, né, tratar ali o teu coração, a tua intimidade, não se negue. Não se negue. Às vezes uma atitude simples, irmãos, vai quebrar tanta coisa na sua vida. Eu lembro de uma vez, num culto de Santa Ceia. Esse culto de Santa Ceia é o culto do perdão, do arrependimento, do conserto, né? É tudo. Aproveite esse dia, essa unção desse dia. Que eu precisei pedir perdão de alguém que eu, de verdade, de todo o meu ser, eu não tinha raiva, não tinha nada, só não sei, as coisas não fluíam entre eu e essa pessoa. E eu me tremi todinha que eu senti, você precisa pedir perdão dela. E eu, não, Senhor, pelo amor de Deus, não fiz nada, sou uma anja. E eu fiquei ali ali em pé, né, no meu lugar, realmente meu corpo me tremia. E eu falei, eu não posso ceiar dessa forma, o Senhor está falando aqui no meu ouvido. E eu fui, sentei a pessoa, gente, sabe o que é você se humilhar diante de uma pessoa, pedindo perdão, e você vê uma cara totalmente indiferente na sua frente, tipo assim, eu sempre soube, né, que esse dia ia chegar. Aí eu voltei para o meu lugar, Senhor, fiz a minha parte, está aqui, me senti tão livre, para sempre, graças a Deus, a minha parte foi feita e eu, de verdade, segui a minha caminhada com o Senhor, estou aqui até hoje, graças a Deus. Então, às vezes você se humilha ali diante de alguém e você pensa que vai ter aquele choro, aquela reconciliação, e não vai, às vezes a pessoa vai ser totalmente indiferente, né? Vai dizer, eu sabia que estava errada mesmo, é uma pecadora como você, né? E você tem que passar por aquilo, por quê? Porque você ama mais o Senhor, porque o nome dele precisa ser glorificado na sua vida, porque a sua imagem não é mais importante do que o nome do Senhor na sua vida. Amém? Gente, tem algo que eu sei que as pessoas, aquilo que a apóstola falou, projetam, né? A apóstola falou? As pessoas, elas projetam em você o que ela quiser. A gente não tem como limitar ou como controlar o que as pessoas elas vão pensar ao nosso respeito. Mas você precisa estar bem perante Deus com o que Deus ele pensa ao seu respeito. Amém? Você precisa estar bem, você precisa estar sem acusação, você precisa ser quem você é. Eu sempre digo isso para minha filha, você precisa ser a mesma pessoa em casa, na escola, na igreja. Só tem que existir uma de você nessa vida. E a gente precisa ser essas pessoas, né? Sem capa, sem uma coisa que eu aprendi muito cedo aqui quando eu cheguei na igreja, aprendi com a apóstola sobre a santidade. Que a santidade é um estilo de vida e não uma roupa que você veste para vir para a igreja. Né? E ela foi trabalhando aquela mensagem por alguns dias, assim, por algum tempo, e aquilo foi entrando no meu coração. Né? Então, essa santidade que você consegue ser aqui na igreja, você precisa levar isso para fora. Lá fora é mais difícil, porque vai ter as tentações, vai ter... As tentações que eu falo, gente, às vezes a gente ficar com raiva, às vezes você fazer alguma coisa, até cometer uma obra de injustiça, como eu disse aqui, mas você se manter ali firme e obediente a Deus. Amém? Então, a obediência ela é um sinal de devoção a Deus. Eu vou dar um conceito de obediência, tá? A obediência é um sinal de devoção a Deus, de confiança, submissão e amor. Então, a nossa obediência ao Senhor deve ser dessa forma aqui, porque nós amamos o Senhor.
porque nós confiamos no Senhor e não porque nós temos medo do Senhor. Quando nós não temos um relacionamento com Deus, nós temos medo de ser castigado, é ou não é? Ah, fiz isso, Deus vai me castigar. Quem já ouviu essa palavra? Principalmente quando a gente é criança, né, adolescente. A gente ouve muito dos pais, né? Jesus não gosta. Eu ouvia muito isso. Jesus não gosta. Ah, Jesus não sei o quê. Então eu já falei para vocês, né? Que eu tinha uma visão de Deus, um senhor idoso, sentado num trono, só ali castigando quem fizesse coisas ruins. Era essa a minha visão de Deus, né? Então, às vezes a gente procura fazer coisas certas, não por amor a Deus, mas por medo. Medo de ser castigado, medo de ser punido, medo de perder o que conquistou. E não deve ser dessa forma. Nós precisamos obedecer ao Senhor por amor, por confiança, por submissão. Você já testou a sua confiança no Senhor? Aquilo que a apóstola falou aqui um dia desse, às vezes que ela está no carro, né, e ela fala para Deus, se acontecesse isso e isso, eu permaneceria, eu faço a mesma coisa, gente. Principalmente quando eu leio a parte das perseguições, né? Eu me pergunto muito isso. Às vezes eu estou aqui na igreja, eu fico, ai, besteira, não vou falar não. Mas enfim, né, eu fico me perguntando, será que se acontecesse isso, o que eu ia responder? O que eu ia fazer? E se acontecesse tal coisa, como que ia ficar a minha fé? Quando a gente virou o ano e a apóstola falou que esse ano seria um ano que a gente precisaria de fé, eu disse, meu Deus, eu preciso, né? Eu já fiquei em alerta desde lá. Desde o 1º de janeiro, coisa já fiquei em estado de alerta, porque a gente vai precisar de fé, né? Então, muitas coisas podem acontecer, boas ou ruins, né? Então, a nossa confiança no Senhor precisa ser verdadeira. Você já testou? Eu quero te convidar a testar aí na sua cabeça, quando você sair daqui durante essa semana, você pensar, refletir se a sua confiança no Senhor é verdadeira ou é só da boca para fora. Né? Sabe o que é confiar no Senhor? É como aquela viuvinha lá que tinha 2 moedinhas e ela ofertou aquelas moedinhas. É aquela viúva que só tinha... Essa é uma passagem que eu ficava me questionando. A viúva está lá só com um pouco de azeite e um pouco de trigo. Aí o profeta chega e diz, olha só, gente, pensa aí, tu tá na tua casa com teu filho, tu só tem um jaraqui e uma farinha do arini. Né? Porque o trigo, o pão, era o alimento principal daquela época, né? Então, o azeite e o trigo, além de ser caro, era essencial naquela alimentação, era a base, como feijão com arroz. Então, tu só tem ali um punhado daqueles ingredientes para fazer o teu alimento para o teu filho, para ti e para o teu filho, e dali só o que viesse o que Deus quisesse. E aí chegou um homem de Deus na tua casa. Chegou o apóstolo na tua casa. Pensa aí, gente. Primeiro que vocês têm que ser muito ousado, né? Ter muito... Não, era o apóstolo mesmo que eu estava falando. Mas chega um homem de Deus que você não conhece, mas ele se apresenta para você como um homem de Deus, que eu acredito que ele tinha fama, né? Eu sempre confundo os dois. Elias. Com certeza ele tinha fama, ele era um homem de Deus, era um profeta, então ele tinha fama. E ele chega lá na casa daquela viúva que só tem aquilo para fazer para ela e para o filho dela, e ele diz, o que tu tem aí na tua casa? Ela diz, eu só tenho um punhado de azeite e um pouco de trigo para me fazer pão para mim e para o meu filho. Depois disso, vamos morrer, ela fala, né? E ele diz, prepara e dá para mim. Diz aí, Carlos, o que tu ia fazer se tu ouvir isso? Não precisa responder não, Carlos, só pensa aí. Deixa eu dizer, não quer só um pedaço, né? Vamos dividir aqui, fazer uma grande multiplicação. Não é verdade? Pensa aí, tá tu e teu filho, tu e teu filhinho ali. E ele pede a tua comida, gente, a tua única comida, que tu vai comer e vai morrer depois disso. O que você ia fazer? Né? Então, ela teve confiança, não só no homem de Deus, mas na palavra de Deus. Né?
Essa é uma das passagens que eu fico me questionando. Deus, o que eu faria? Se chegasse alguém aqui e dissesse, me dá, o que tu tem? Eu tenho só isso, então me dá tudo isso aqui que tu tem. Né? O que eu iria responder? O que eu faria? Como que está a minha confiança no Senhor? Diante disso, eu fico pensando, né, nas minhas reações. E eu não vou mentir, muitas das vezes a minha primeira resposta é não. Só tenho isso aqui. Né? E eu digo, fui reprovada, Senhor, me ajuda. Né? E aí, ela confiou na palavra daquele homem de Deus e ela confiou na palavra de Deus. E o que aconteceu com ela? Exatamente. Tudo que ela tinha e ela ofertou na vida daquele homem de Deus foi multiplicado e ela foi a única pessoa que tinha não só para ela, mas para os outros. Ela começou a vender o azeite, que era caro, e ela começou a ter provisão. Então, naquele período todo, ela teve provisão de Deus. Então, o pouco que ela tinha, ia comer e ia morrer, que ela entregou, confiando na palavra de Deus, ela foi a única pessoa da região que teve por todo o período, não só para ela, mas para outros. Amém? Então, é esse nível de confiança que a gente precisa ter, de saber que não vai faltar, de saber que o Senhor é melhor, que a direção de Deus é melhor. Às vezes a gente abre mão de coisas que aparentemente são boas, né? Aparentemente a gente está saindo perdendo, mas o Senhor, Ele tem coisas melhores. Amém? A gente precisa confiar nisso. E às vezes, aquilo que é o melhor de Deus para a minha vida, não é o que eu penso ser o melhor para mim. Vocês estão entendendo? Às vezes, é um exemplo, tá, gente? Não é real, não. É só uma parábola. O meu sonho é morar fora. Não é. Mas eu acho que isso vai ser o melhor para mim, qualidade de vida, um monte de coisa que no Brasil não tem, não me oferece. Eu acho isso o melhor para mim. Mas aí Deus, Ele me diz, não, você vai ficar, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E eu tenho que entender que essa é a perfeita vontade de Deus. E a perfeita vontade de Deus a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Como que eu vou encaixar essas 3 palavras em algo que não está na minha vontade, não está nos meus planos, não está na minha visão do que é bom para mim? Estão entendendo? Então, às vezes eu tenho um projeto de algo muito bom. Aí Deus diz, não, por aqui, isso aqui não, isso aqui que eu tenho para ti. E eu preciso confiar que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, obedecer a Deus não é por medo, é por amor, por confiança, por submissão, amém? Então, a obediência, ela reflete o conhecimento da autoridade e a sabedoria de Deus. Então, o fato de eu obedecer e me sujeitar ao Senhor, eu estou reconhecendo a autoridade dele sobre a minha vida. E o que Deus mais espera de nós é a comunhão através da obediência. Lembra que o tema da mensagem é o que Deus espera de mim? Então, o que Deus ele espera de cada um de nós é a comunhão com Ele através da obediência. Deus ele não vai se impressionar com o tanto de dinheiro que eu trago para o altar. Ele não vai se impressionar com o tanto de sacrifícios que eu faço. Ele vai se agradar da minha comunhão com Ele através da minha obediência, através dos meus atos de justiça, porque o Senhor é um Deus justo. Amém? Quem ama a Deus, obedece, e esse é o maior sacrifício que nós podemos fazer. É de nos sujeitar, de nos submeter, de ir lá e cumprir aquilo que ele está sendo direcionado. Às vezes você vai ser direcionado por uma pessoa, às vezes você vai ser direcionado no seu momento de oração, de comunhão com o Senhor. E esse é o maior ato de amor que a gente pode oferecer diante de Deus, é a nossa obediência. Então, nós precisamos ser, o que Deus espera de mim? Obediência e justiça.
Amém? Quero que você lembre bem dessa palavra. Tenha cuidado para você não cometer injustiça perante as pessoas, perante a lei. De você não passar, às vezes essas obras elas estão tão comuns no nosso dia a dia que a gente acaba passando para os nossos filhos, sem perceber, a gente acaba sendo mau testemunho nos locais onde nós estamos, porque a gente pratica isso sem perceber, né? E nós precisamos ser justos com pessoas, precisamos ser justos com a lei, precisamos ser justos em todos os nossos ambientes, ok? Porque o Senhor ama a justiça. Precisamos ser honestos nos pequenos detalhes da nossa vida. Sábado, o pastor Luan pregou algo aqui para os casais. Inclusive, ele disse que tinha mais coisa para falar, apóstolo. Parte 2, aí eu disse para o apóstolo. Fala para o apóstolo. Tem, sim, ele falou. Olha, tu falou para mim no carro, estava fazendo... não, ele quer fugir, apóstolo, mas ele tem sim. Ele falou algo aqui, detalhes, eu fiquei, meu Deus, é isso aí. Detalhes tão pequenos, assim, que passa irrelevante aos nossos olhos, mas fazem toda a diferença. Quantos homens eu já não ouvi falando, homens que não são cristãos, eu falei isso na rede, na conferência de mulheres, homens que não são cristãos falando da importância do seu matrimônio, do valor da sua esposa, da importância de ter a sua mulher em casa, cuidando, zelando, de como suas esposas impulsionam eles nos seus negócios, homens que não são de Deus. E muitas vezes, homens de Deus, né, querem caminhar sozinhos, sem estar debaixo da oração das suas esposas, e isso é você caminhar para o fracasso. Da mesma forma, né, as mulheres também precisam estar debaixo da autoridade, submeter ali ao seu marido em amor, debaixo de oração, zelar uns pelos outros, irmãos. É como eu sempre falo, né, o casamento é um time, você tem que jogar junto. A Bíblia diz o quê? Que uma casa dividida, ela não o quê? Eu falo não subsiste, né? Qual é a sua versão, apóstolo? Subsiste, né? Uma casa dividida, ela não subsiste. Então, vamos lá. Eu quero... Vou dar um exemplo, tá? Eu quero um carro tal. Aí a minha esposa quer um carro Y. Sabe quando você vai ter um carro qualquer? Nunca. E eu digo por experiência própria. Porque quando a gente não tinha carro nenhum, né? Andava de 448 para lá e para cá. A Dona Rosa conhece bem, né? Cássia também. 448, lotadão. Aí eu dizia, amor, eu quero um carro hatch. Aí ele dizia, eu quero um carro sedã. Eu quero um carro hatch, eu quero um carro sedã. Não chegava a conclusão nenhuma. E a gente de minhocão, né? Quero carro hatch, quero carro sedã. Aí teve um dia que ele falou assim, amor, eu acho que a gente vai ter um carro hatch mesmo. Eu disse, então, bora orar. E a gente começou a orar em poucos meses, né? Depois que a Ayla nasceu, acho que 1 mês, 2 meses que a Ayla nasceu, a gente ganhou o nosso primeiro carro hatch. Concordância. Aí passamos anos com aquele carro, nem sei quanto tempo. E o Luan sonhou, né? A gente já contou várias vezes a história. Foi na Kia, Morro de Liso, né? De 448, não teve nem coragem de estender o braço. E ele ficou apaixonado por aquele carro, aquele Kia Cerato. E eu vi meu marido apaixonado por aquele carro. E eu comecei a orar por aquele carro junto com ele. Né? Senhor, abençoa, faz a tua vontade, no tempo certo. E aí ele veio com o carro sedã dele. Então, o que eu quero dizer com isso? Concordância, o casal tem que estar junto em pequenas coisas. Às vezes você quer coisas básicas. Eu quero uma casa assim, assim, assim. Aí o outro, não, eu quero uma casa assim, assim, assim. Aí não tem casa nenhuma. Por quê? Porque não tem concordância, não tem a mesma oração, não estão orando juntos ali. Às vezes um dá a educação para o filho de um jeito, outro dá de outro. Aí o filho fica o quê? Mal educado. Porque não prevalece nem a educação da mãe, nem a educação do pai. Fica a educação de ninguém. Então, tem que haver concordância em todas as coisas. Então, eu achei a palavra muito interessante nesse sentido, quando eu digo, né, sermos honestos em pequenos detalhes da nossa vida.
honesto com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com o nosso país, né? Com as pessoas ao nosso redor, em qualquer coisa. Amém? Então, como diz o apóstolo, se acabou, não tem para quem enrolar, né, apóstolo? Então, fique de pé. Que você, se houver necessidade, se arrependa aí diante do Senhor. Se não houver necessidade, agradeça ao Senhor, porque você já está muito quebrantado.